Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula aqui do Aprendiz do Grego Bíblico. Nós temos hoje mais uma live, estamos na nossa sexta live, 6 semanas seguidas, né? Nós estudando juntos um pouquinho sobre a língua grega, conhecendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E desde já gostaria aí de convidar você a chamar os seus amigos, né? Nós estamos iniciando agora a live. Já desejo a todos que estão conosco as boas-vindas, que vocês fiquem à vontade. É um prazer ter vocês aqui conosco, tá ok? E nós iniciaremos aqui em 2 minutinhos breves. Então você tem a oportunidade de agora poder dar o like aí, né, na nossa aula de hoje e também compartilhar com aqueles seus amigos. Qual o tema que nós vamos estudar hoje? Você já está vendo aí na tela, eu trouxe algo bem bacana, né, que eu acredito que vai ser bem interessante e relevante para vocês. Acentos, parte 2, porque nós estudamos uma parte na semana passada, junto com sílabas, se eu não me engano também. Então nós vamos concluir os acentos e também vamos pegar e conhecer 10 palavras em grego. Então olha aí, hoje você vai sair daqui falando algumas palavras em grego e eu acredito que vai ser bem proveitoso, tá ok? Então aproveite aí para dar uma boa noite para todos que estão aí acompanhando a live junto contigo, socialize, lembre de enviar agora o link da live para algum amigo, tem um botãozinho aí de compartilhar, manda aí no WhatsApp, no Telegram, no Facebook de algum amigo que você conhece, que também não só tem desejo de conhecer mais sobre a palavra, mas também que precisa conhecer mais sobre a palavra. E a gente vai começar a nossa live, nossa aula, né? A live já começou, vamos começar a nossa aula em alguns poucos segundinhos, tá ok? Sejam todos bem-vindos mais uma vez e é um privilégio ter você aqui conosco nesta aula, tá ok? Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um breve esclarecimento. Muitas coisas aconteceram durante a semana, foi bem corrido para mim, inclusive não consegui cumprir ainda todas as minhas pendências da semana, principalmente do seminário e também algumas aqui do canal, tinha alguns planos e não deram certo. Ainda não consegui enviar para todos, né, o material que eu prometi para aqueles que nos enviaram ali os e-mails e tudo mais. Mas eu estarei cumprindo, tá ok? Eu peço desculpas a demora, foi uma semana bem atípica, bem difícil. E hoje, inclusive, eu vou estar viajando, eu estou gravando essa aula meio-dia. Aqui é a observação que eu queria trazer, normalmente eu faço ao vivo. Essa é a primeira vez que eu vou trazer aqui gravado. Eu estou gravando ao meio-dia porque eu tenho uma viagem marcada. Na verdade, a viagem estava marcada até para hoje mais cedo, eu desmarquei para que eu pudesse gravar para vocês. E aí vou viajar só às 2 horas, tá ok? Então peço desde já que você acompanhe a nossa aula e dê aí o seu joinha pelo esforço também que nós temos feito para que outras pessoas também possam ser alcançadas, tá ok? Vamos iniciar. A aula de hoje, como eu já disse a vocês, é acentos parte 2 e 10 palavras na língua grega. O que vocês podem esperar da aula de hoje? O que vocês vão encontrar? O que nós iremos estudar? Primeiro, vamos fazer uma breve recapitulação daquela musiquinha em grego. Eu acredito que você já decorou. Quem está nos acompanhando há 2 ou 3 semanas já deve estar com ela na cabeça. Algumas pessoas já me mandaram assim: Rodrigo, a música não sai da minha cabeça e tal. Muito bom isso, muito bacana. Para você que está chegando, você vai aprender conosco também. Então é algo muito simples, tá ok? Que nós vamos estar acompanhando. Além disso, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre acento agudo, acento grave e acento circunflexo. Nós só falamos na aula passada que tinha esses 3 acentos, mas não falamos detalhes deles e aqui eu vou trazer para vocês, tá ok? Vamos falar um pouquinho também sobre sinais gráficos, né? Temos aí sinais gráficos, na verdade, nós não vamos conseguir abordar hoje. Esse detalhe aqui, eu vou até retirar, é porque é da aula que eu estava fazendo anteriormente. Porém, eu percebi que ficaria muito puxado para vocês se nós estudássemos também esse assunto. Então, para não ser algo muito difícil para vocês acompanharem, algo muito complexo, né, eu decidi reduzir talvez o assunto, mas ser mais incisivo, né, naquilo que é mais importante para vocês, tá ok? Então, sinais gráficos a gente não vai abordar hoje, vai ficar para uma próxima aula em um outro momento, para que a gente possa estudar com mais calma, tá bom? Então vai ser hoje somente a recapitulação da música, acentos, né? Agudo, grave e circunflexo, as 10 palavras em grego e ao final um pequeno bônus, tá ok? Vamos então à música.
Lembrando que a música que nós utilizamos é uma versão, né, em grego koiné da música Jesus Name Above All Names, composta por Naida. Não sei falar inglês, então não vou nem falar muito devagar, acho que é melhor até falar mais rápido, né? O título do que falar rápido, do que falar devagar demais, vocês repararem os detalhes. Mas, então vai ser o piano dessa música, né? O playback dela. E vai ser uma letra em grego, uma tradução feita por não sei por quem foi feito, meu professor de grego que me apresentou. E então eu aprendi e trouxe para vocês também, tá ok? Vou abaixar um pouquinho meu microfone, deixar um pouco mais alto o playback para vocês possam acompanhar. Estão ouvindo aí? Eu acredito que... Acho que sim, né? Acho que não, calma aí. Agora sim. Agora acho que vocês vão ouvir. Vamos lá então. Aqui vocês vão ter na tela a letra em grego e a transliteração. Jesus, onomai bepantas, sotero de kalos, Kyrios endoxos, Emmanuel, hometemon Theos, Christos elogetos, otium logos, Jesus, onomai bepantas, sotero de Kyrios, Kyrios endoxos, Emmanuel, hometemon Theos, Christos elogetos, otium logos. Acompanhe comigo, cante aí também. Jesus, onomai bepantas, sotero de kalos, Kyrios endoxos, Kyrios Christos elogetos, otium logos. Só você. Só você. Christos elogetos, Christos elogetos, otium logos. Louvado seja o Senhor, é uma música maravilhosa. Aqueles que querem acompanhar, entender um pouquinho mais a letra da música, você vai ver lá na live 4. Eu falo um pouquinho sobre o significado dessa letra, você pode ler lá, tá bom? Mas está dizendo que Jesus é o nome sobre todos os nomes. Vem falando também que ele é glorioso, né? Ele é glorioso, ele é a palavra viva, enfim. É uma letra maravilhosa. Então, treine em casa, eu acredito que é muito proveitoso, vocês têm muito a aprender. Tentem decorar a letra, tá ok? Escrevê-la também. Enfim, muito bacana. E vamos lá para o restante do assunto. Vamos lá. Acentos, parte 2. Primeira coisa, pessoal, que eu trago aqui é o acento agudo. O acento agudo no grego, ele funciona como acento agudo no português também. É aquele acentozinho aqui, como vocês estão vendo, né? Esse aqui, ó, da letra eta, tá vendo? Em cima da letra eta, é um tracinho normal. E
o acento agudo ele pode cair em uma das 3 últimas sílabas de uma palavra, na penúltima ou na antepenúltima. Pode ser na última, na penúltima ou na antepenúltima. Eu provavelmente esqueci de colocar o nome última ali. Mas qualquer uma das 3, o acento agudo pode recair, ou seja, pode recair nas palavras oxítonas, né? Para quem lembra lá do português, das palavras paroxítonas, das proparoxítonas também, o acento agudo, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Eu tenho aqui, por exemplo, que representa o acento agudo caindo na última sílaba, a palavra hará, tá vendo? A palavra hará, ela é separada silabicamente por ra, ou ka, né? Alguns podem dizer ka e ra, tá ok? E vocês veem que no alfa, vocês têm aqui um acento agudo, tá ok? Correto? Dando para entender. A próxima palavra que nós temos aqui é a palavra psique, ou psique, os dois, tentando fazer os dois sons juntos, né? Psique. Vocês têm aqui a separação de psi e re, tá ok? Então, você vê aqui na letra eta o acento agudo mais uma vez, a última sílaba, tá ok? Então, ela está tendo o acento agudo na última sílaba. Eu coloquei aqui na segunda pontuação, no segundo momento, exemplo de palavras que têm o acento agudo na penúltima sílaba. Então, temos aqui o exemplo da palavra cardia, tá ok? Cardia, como é que se separa a palavra cardia? Se separa por car, di, a, tá ok? Cardia. Então, a palavra cardia tem o acento agudo na penúltima sílaba, tá vendo aqui a sílaba di. Então, o acento agudo pode cair também na penúltima sílaba, né? A palavra cardia, o acento agudo está em cima do iota. E eu separei também a palavra cosmos, que significa mundo, tá ok? A palavra cosmos, já estou te dando aqui uma palavra, olha aí para você ver. A palavra cosmos significa mundo. Por isso que se fala, né, muito de cosmologia e tal, cosmovisão, né, que é a visão de mundo, etc. Então, cosmos significa mundo. E aqui nós temos a separação de cos, primeira sílaba, e que é a penúltima da palavra, e a sílaba mos, tá ok? Que é a última sílaba da palavra. O acento está na penúltima. Então, vocês veem agora que o acento agudo pode cair na última, como nós vimos em hará, hará e psique. E também pode cair na penúltima, como nós vimos em cardia, que significa coração, ou cosmos, que significa mundo, tá ok? E nós temos também a opção do acento agudo cair na antepenúltima sílaba. Então, nós temos aqui a palavra diáconos. Pronto. Aqui temos a palavra diáconos. Vocês podem reparar que o alfa está levando o acento agudo, e o alfa é a antepenúltima sílaba, porque a última é a sílaba nos, a penúltima é co, e a antepenúltima é o al, que é mostrado aí através da letra alfa, tá ok? Então tá ok, a palavra diáconos tem o acento agudo na antepenúltima, é um exemplo simples. E também nós temos aqui a palavra que é uma separação, Kyrios. A palavra Kyrios, que significa Senhor, ela também tem um acento agudo na antepenúltima sílaba. Acredito que vocês já estão vendo, é algo muito lógico, não tem dificuldade em entender essa parte. É lógico que vai ter dificuldade de você decorar esses detalhes, e inclusive eu não peço que você precise ficar decorando isso. Quando for algo muito importante para decorar, eu vou falar. E é bem provável que daqui umas 2 ou 3 aulas tenha algumas coisas muito importantes de se decorar. Mas isso daqui é algo que você já vai ver que é natural. Isso aqui vai ficar tão natural para você que você não precisa decorar assim, os detalhes. É lógico que é bom, mas sinceramente não é algo que eu fico relembrando na gramática porque eu preciso decorar de qualquer jeito. Não, eu acho que é algo importante para você entender como é que funciona a formação das palavras, dos acentos e tal, mas não algo que você necessariamente precisa decorar todas as informações, tá ok? Então, o acento agudo, como vocês viram, ele pode cair na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba, né?
Agora, há um pequeno detalhe que é o seguinte. A palavra, o acento agudo, ele só pode cair na antepenúltima sílaba, como nós vimos aqui em diáconos ou Kyrios. Só pode cair nessas quando a última sílaba for uma sílaba breve. Por exemplo, nós vemos aqui Kyrios, está na antepenúltima. Mas por que está na antepenúltima? E por que é permitido ela estar na antepenúltima? Porque a última sílaba é uma sílaba breve. Ela termina com ômicron. Ômicron é uma vogal breve. Então, como é uma sílaba breve, não tem problema. Ah, Rodrigo, também preciso decorar isso? Não. Isso daqui não é uma... Essas regras de acentuação não é algo assim... de necessariamente se decorar. É para você entender como funciona. Então, preste atenção para você entender como é que funciona. Mas não precisa decorar esses detalhes, porque... o acento já vai estar lá na palavra quando você for ler. Então, só se você tiver interesse em escrever coisas em grego. Aí você vai precisar saber como acentuar direitinho. Mas se for só para ler a palavra e traduzir, não é algo assim extremamente necessário. Pode ser em algum momento, mas são raras exceções. E você precisa só entender o princípio da coisa. Por que também que o dia, o A, que eu não sei se seria a melhor separação, dia, o A mesmo separado, mas temos aqui diáconos. Porque é permitido esse alfa levar o acento agudo sendo a antepenúltima sílaba? Porque a última é uma sílaba breve, ela termina com nós, né? Que tem aqui é uma sílaba breve, porque tem o ômicron. O ômicron é uma vogal breve, tá ok? Então, se fosse uma vogal longa, não poderia, tá ok? Se for longa, na verdade, o poder do acento acaba não sendo suficiente para cobrir o restante da palavra. E o que acontece? É o que eu coloquei aqui nos exemplos ao lado, tá ok? Por exemplo, nós temos aqui a palavra antropos. A palavra antropos é homem ou ser humano, tá ok? Que é a palavra antropos. A palavra antropos, se ela terminar com uma vogal, uma sílaba longa, ela não vai poder mais ter o acento agudo no an, que é a antepenúltima sílaba. Rodrigo, como é que você pode me exemplificar isso? Vamos lá. Antropos é um substantivo, que significa, como eu falei para vocês, homem ou ser humano, né? E o antropos, como substantivo, ele pode vir declinado, tá ok? Ele pode vir... Eu não sei nem como é que eu vou poder explicar para vocês. Não seria meio que parecido com as conjugações que a gente vê no português dos verbos. O substantivo vai ter algo similar a isso que eu vou explicar para vocês mais à frente. Eu não vou colocar as palavras técnicas para não ficar confuso. Mas os substantivos no grego ele pode vir com várias terminações diferentes. Essa terminação do antropos com ômicron sigma é a mais comum. Mas pode vir também antropo. Antropo, na verdade, ó. Antropo, porque o acento agudo agora está na penúltima, não mais na antepenúltima. Por que, Rodrigo? Ele mudou, não está mais na antepenúltima? Que coisa estranha. É porque antes, a última sílaba, ela era uma sílaba breve, ó, terminava com ômicron sigma. Mas agora a última sílaba é uma sílaba longa. Tá vendo? Termina com um ditongo. Como termina com ditongo é uma sílaba longa, aí o acento não pode mais ficar no an, ele tem que ficar no tro, tá ok? Então nós não lemos mais antropos, mas nós lemos antropo, tá ok? Porque o foco está nessa sílaba que está acentuada, tá ok? Vamos lá então. Então, quando uma palavra ela termina com uma sílaba longa, ela não pode ter uma acentuação na antepenúltima, porque está muito longe, ela tem que encostar um pouquinho mais, que é o que aconteceu com a palavra antropos aqui, tá ok? Vamos lá então para um outro detalhe também do acento, o acento agudo. Quando a palavra no acento agudo, ela possuir o acento agudo na última sílaba, né? Uma palavra tem um acento agudo na última sílaba e ela vem e depois dela você tem uma outra palavra comum, qualquer palavra que seja, aí essa acentuação aguda, ela muda para acentuação grave, tá ok? Porque
Quando é que isso vai acontecer? Sempre que depois de uma palavra com acento agudo, uma palavra que na verdade termina com acento agudo, vier outra palavra, aí você transforma esse acento agudo em acento grave, que é só inverter o lado, né? E quando é que isso não vai precisar acontecer, essa mudança, Rodrigo? Quando uma palavra que tiver o acento agudo na última sílaba, depois dela tiver um acento. Aí você não precisa mexer, mas quando tem uma outra palavra, você precisa mexer. Tá bom? Isso é um detalhe. Eu peguei aqui um exemplo para você, a palavra hieron, kalon, tá ok? Aqui, ó, hieron mais kalon. Isso seria o natural, ó. Ela termina com acento agudo, ó. Perdão, deixa eu corrigir aqui. Ela termina com acento agudo, né? Você está vendo aqui, ó, o ron é uma sílaba que termina com acento agudo. E ela vai ter logo depois dela uma palavra, então ela não pode ter uma palavra depois dela e continuar com acento agudo aqui. Esse acento agudo vai ter que se transformar em um acento grave, que é o que acontece aqui embaixo, tá ok? Então, isso é a informação que tem aí. Todas essas definições eu tirei da gramática que eu utilizo, como eu já te apresentei antes, tá ok? Nada que é invenção minha. Vocês podem acompanhar depois, tá ok? Acento grave, que é o terceiro acento. O acento grave, ele só pode aparecer na última sílaba de uma palavra, tá ok? Só lá na última. E ele substitui um acento agudo na última sílaba quando esta é seguida de outra palavra, como eu acabei de explicar para vocês. Tal mudança não se produz quando lhe segue um sinal de pontuação. Então, o acento grave, ele só aparece na última sílaba de uma palavra, tá ok? E ele aparece para substituir o acento agudo quando acontece esse fenômeno que eu mostrei aqui para vocês, tá ok? Então, eu peguei aqui um exemplo. Está lá em João, capítulo 1, verso 1, tá ok? Da Bíblia grega, ó. Ro, logos, en, pros, ton, teon. E aí depois continua, né? Kai, etc. Tá ok? Eu vou pegar aqui para vocês entenderem. Nós temos aqui nessa frase um acento grave. Qual é esse acento grave? Ou quais são esses acentos graves? Eu tenho aqui para vocês pelo menos dois que acontecem desse fenômeno. Ó, acento grave e acento grave. Rodrigo, por que essas duas estão com acento grave? Simples. O pros está com acento grave porque depois dela tem uma palavra. Se tivesse uma vírgula aqui, por exemplo, aí esse acento grave não estaria aqui, estaria um acento agudo mesmo, tá ok? Mas como tem uma palavra depois, aí tem que ser um grave. A palavra tom, por que está com grave também, Rodrigo? Porque depois dela tem uma palavra. Então, ao invés de ser um agudo, isso está sendo um grave. E lembrando que essas duas palavras estão com a acentuação na última sílaba, né? Então, essa regra vale para elas, tá ok? Vamos lá para a próxima, acento circunflexo. O acento circunflexo, ele só pode ser utilizado em sílabas longas, tá ok? Sílabas normalmente ali que tem um ômega, um eta, né? Pode ser também outros casos, pode ser um ditongo também. Enfim, o acento circunflexo ele só pode cair em sílabas longas, nós aprendemos sobre isso na última aula, live 5, e só pode cair na última ou penúltima sílaba de uma palavra. Não pode cair na antepenúltima, como o acento grave poderia, tá ok? Rodrigo, quais são os acentos circunflexos? São 3 formas que ele aparece, mas tanto faz, tanto fez, qual seja, você pode encontrar isso na última aula. Eu coloquei aqui um dos modos do acento circunflexo, que é como o nosso tio, né? Na língua portuguesa, tá ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Nós temos aqui exemplo de palavra que a última sílaba é longa, né? E o acento está na última sílaba. Lembrando que ele só pode ser utilizado em sílabas longas, esse acento circunflexo, na última ou na penúltima, tá ok? Então, nós temos aqui um exemplo que é uma palavra, uma sílaba longa e também o acento está na última sílaba, porque só tem uma sílaba, né? Que aqui é a palavra fos, tá ok? Palavra fos, você vê um acento circunflexo em cima do ômega, que faz com que essa sílaba seja realmente longa. E você tem também o acento circunflexo, aqui ó, como última sílaba, na palavra oikodomo, tá ok? Você tem aqui na sílaba mo, que é a última sílaba, que também é uma sílaba longa, o acento circunflexo. E você tem também, como na palavra doulos e na palavra pneuma, o acento circunflexo trabalhando, né, como estando
na penúltima sílaba. Na penúltima sílaba. Lembrando, ó, que em doulos ele está na penúltima sílaba. Ó. Doulos está na penúltima sílaba. No pneuma também. Ó. Pneuma também está na penúltima sílaba. E lembrando que ambas são vogais, sílabas longas, porque tem um ditongo, tá ok? Então não tem dificuldades de se entender. Isso daqui é algo muito simples. Vou só trazer aqui uma outra observação quanto ao acento circunflexo, tá ok? E também um detalhe, esse acento circunflexo ele só pode cair na penúltima sílaba quando a última sílaba for breve. Por exemplo, nós temos aqui as palavras doulos, né? Como eu mostrei para vocês, ó. Palavra doulos e pneuma. Vocês estão vendo que aqui está acentuado, como eu falei a regra, porque é uma penúltima sílaba e também porque é uma sílaba longa. E também ele só pode estar aqui acentuado mesmo nessa sílaba longa porque a última sílaba é uma sílaba breve. O mesmo ocorre com pneuma, tá ok? Isso, como eu já disse, não precisa decorar, não é algo... Você precisa saber todas essas regras, eu estou só te apresentando para você conhecer a gramática grega, tá ok? Essa parte é um pouquinho mais chatinha. Logo mais a gente vai ter algumas palavras muito bacana e também um bônus no final que vocês vão gostar bastante. E também o último detalhe sobre o acento circunflexo é que caso a última sílaba ela se tornar longa, o acento circunflexo da penúltima se transformará em um acento agudo, tá ok? Por exemplo, nós temos aqui, acabei falhando na escrita. Gente, a parte mais difícil de preparar a aula é porque tem que escrever esses negócios tudo em grego, pensa. Para mim é bem desafiador porque não estou acostumado a escrever no teclado aqui em grego. Se fosse na mão era até mais fácil, mas no teclado é um pouco mais difícil para mim. Aí eu tenho essa dificuldade. E eu não sei se vocês aí têm técnicas para escrever no teclado aí em grego e tal, não sei. Eu não tenho, então eu tenho essa certa dificuldade, tá ok? Deixa eu só voltar aqui para ficar mais fácil. Para colocar aqui para vocês. Pronto, calma aí agora. Pronto. Então, caso a última sílaba dessa palavra que tem um acento circunflexo, ela se tornar longa, o acento circunflexo da penúltima vai ter que se transformar em um acento agudo. Por exemplo, Rodrigo, qual é o exemplo? Tem um exemplo aqui, ó, a palavra doulos. Tá normal, como eu mostrei aqui para vocês, ó, acento circunflexo normalzinho, porque a penúltima sílaba é uma sílaba longa, a última sílaba é uma sílaba breve e tal, mas e quando acontecer dessa sílaba da última se transformar em uma sílaba longa, como por exemplo nessa palavra, doulu, né? Rodrigo, o que faz? Essa sílaba que tinha um circunflexo, a penúltima, ela vai transformar o circunflexo em acento agudo. Como eu falei, também não precisa decorar, isso você já vai encontrar nas leituras, então não é algo que você precisa decorar, porque você não vai ficar buscando escrever em grego, eu acredito, né? Pelo menos eu utilizo mais para ler, não tanto para escrever. Não estou nesse nível ainda, tá ok? Mas é só uma observação para que você possa conhecer mais sobre a gramática da língua, tá ok? Vamos lá para a melhor parte então, palavras em grego. Eu trouxe aqui 10 palavras para a gente finalizar, mais 5 minutinhos de aula. E eu trouxe aqui, primeiro, a palavra adelphos, tá ok? Aqui vocês estão vendo dois acentos, tem um detalhe errado, o acento é só esse aqui, tá ok? É porque o teclado também, aqui, se eu não me engano, era uma aspiração, que vocês vão aprender depois. E aí o teclado não me ajudou. Mas vocês têm a palavra adelphos. Como é que qual a transliteração de adelphos? Você tem aqui, ó. Como é que se escreve adelphos? Alfa, delta, epsilon, lambda, phi, ômicron, sigma. Adelphos. Como é que nós podemos traduzir essa palavra para o português? Adelphos significa irmão. Então já chama seu irmão aí, seu amigo, seu colega da igreja, de adelphos. Boa noite, adelphos, tudo bem? A paz do Senhor, adelphos. Então é desse jeito aí que você tem que ir agora para conversar com seus irmãos, tá ok? Anote essa palavra no seu caderno, tenta decorar, repita comigo, vai falando aí para você não esquecer. Adelphos, irmão, adelphos, irmão. Vai decorando, cara. Eu sempre busquei ao máximo ficar repetindo para decorar. A próxima palavra é a palavra nomos. A palavra nomos é escrita por ni ômicron. Deixa eu marcar para vocês. Ni ômicron, mi.
ômicron e sigma, nós podemos ler ela como nomos, tá ok? E a tradução para o português é lei. É um substantivo, nós vamos estudar inclusive muito em breve sobre substantivos, tá ok? Trouxe todas as palavras sendo substantivo para vocês, tá ok? A próxima é escrita por alfa, gama, epsilon, lambda, ômicron e sigma, que nós podemos ler como angelos. Apesar de ter, aparentemente, né, nós leríamos como águelos, tem 2 gamas, não tem nenhum ni aqui para ter o som de N, mas quando tem 2 gamas juntos, eles têm o som de G, de N e de G, tá ok? Então nós lemos aqui angelos. E a tradução para o português é anjo ou mensageiro. Próxima palavra, vamos lá, só relembrando, a primeira que nós aprendemos foi adelphos, que significa irmão. A segunda foi nomos, que significa lei. A terceira, muito fácil, angelos, que significa anjo. É muito fácil essa porque é praticamente do jeito que a gente já tem em português. A próxima palavra é a palavra rodós. Essa palavra rodós tem uma aspiração bem aqui, ó. Então, mais à frente você vai entender o que é aspiração. Não vai demorar não, acho que 1 ou 2 aulas no máximo. Rodós escreve por ômicron, delta, ômicron, sigma. Rodós e significa caminho, tá ok? Então, a primeira palavra que nós aprendemos foi a palavra adelphos, que significa irmão. A próxima palavra, a segunda, foi nomos, que significa lei. A terceira palavra que nós aprendemos foi a palavra angelos, que significa anjo. E a quarta palavra que nós aprendemos, olha aqui, estou contando tudo errado, mas está aqui na mão, 4. A quarta palavra que nós aprendemos é a palavra rodós, que é caminho, tá ok? As outras palavras que nós temos aqui são, quinta, a palavra ios, tá ok? Isso aqui é um som de I, o Y. Ios se escreve com Y, deixa eu marcar aqui, Y, iota, ômicron e sigma. E nós podemos traduzir ios como filho, tá ok? A quinta palavra, ios. A sexta palavra é escrita por um ri ou ki, um ro, ômicron, ni, ômicron e sigma, que nós lemos como cronos. Cronos. E a tradução para o português é tempo. Muito simples também, porque relógio, né, essas coisas, cronos, a gente já está acostumado a ver relação com o tempo, né? Cronologia tem a ver com o tempo, enfim. Então, a primeira palavra que nós aprendemos foi adelphos. A segunda palavra que nós aprendemos foi qual? Me ajuda aqui, até eu me esqueci, deixa eu voltar. Adelphos. A segunda foi nomos, que é lei. A terceira foi angelos, que é anjo. A quarta foi rodós, que é caminho. A quinta foi ios, que é filho, né, que a gente está na tela aí. E a sexta foi cronos, que é tempo, tá ok? Decore essas palavrinhas. Observação, essas palavras você tem elas lá no meu Instagram. Só procurar por AP, grego bíblico. Vocês vão ter todas elas lá no Instagram, a imagem e a fala também de cada uma, tá ok? A sétima é escrita por teta, ro, né? Ômicron, ni, ômicron e sigma. E nós lemos como tronos. Tronos significa trono, tá ok? Vamos lá, tente comigo agora a oitava palavra. Tente falar comigo. Que letra é essa daqui? Vou falar até devagar. Essa letra é um epsilon. Qual é a próxima letra? É um rho. Essa próxima letra qual é? Um gama. Aqui é um ômicron e depois é um ni. Como nós podemos ler essa palavrinha? A transliteração dela é ergon. Qual o significado de ergon? Trabalho ou obra, tá ok? Muitas vezes a Bíblia vai traduzir como obra. Toda boa obra e tal. Vamos lá para a nona palavra e para a 10ª palavra. A nona palavra é muito conhecida, a palavra agape. Tá vendo aqui a transliteração? Agape é escrito por um alfa, gama, alfa, pi, eta, tá ok? Agape, a tradução é amor. Bem conhecida. A próxima palavra, vamos lá comigo. A primeira letra é a letra epsilon, segunda, kappa, terceira, kappa, quarta, lambda,
quinta, eta, sexta, sigma, sétima, iota e oitava, alfa, tá ok? Nós transliteramos como eclesia e a palavra em português é igreja, é um substantivo também. Então essas são as 10 palavras, depois você para com calma aí, volta o vídeo para você compreender. E eu queria trazer aqui só o bônus para vocês, que é o seguinte, uma novidade, o nosso Telegram durante todos os dias dessa semana vai ter um exercíciozinho para você não esquecer, para que você possa fixar isso que nós estudamos nessa aula. Então vai ter enquetes lá, perguntas, na verdade, questionários sobre as palavras que nós aprendemos em grego e talvez também sobre alguns detalhes dos acentos, tá ok? Nada muito difícil, mas nos acompanhe lá. Rodrigo, como é que eu posso acompanhar no Telegram? Olha, aqui no YouTube você já sabe, só você inscrever no nosso canal, clica em inscrever se você não é inscrito. O Instagram é @apgregobíblico e o Telegram é só você acessar esse sitezinho aí, ó, t.me/gregobíblico, não tem erro. Tem inclusive, se eu não me engano, aqui na descrição do vídeo. E todas as segundas-feiras às 20 horas, nós nos encontramos aqui no canal Aprendiz do Grego Bíblico. Um abraço, graça e paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de vocês e nos encontramos na segunda-feira que vem e hoje ainda no Telegram. Acabando aqui a aula, nós já temos uma pergunta lá no Telegram e espero a sua resposta. Quero ver se você vai acertar, tá bom? Até semana que vem.